Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzo meus vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre educação, então vamos para a tela do computador. Capítulo 4 das licenças. Seção I. Disposições gerais. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença. I. Por motivo de doença em pessoa da família. Segunda, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Terceira, para o serviço militar. Quarta, para a atividade política. V. Prêmio por assiduidade. Sexta, para tratar de interesses particulares. Sétima, para desempenho de mandato classista. Primeiro, a licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta médica oficial. Segundo, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 2ª, 3ª, 4ª e 7ª. Terceiro, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Primeiro, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Segundo, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 dias, podendo ser prorrogada por até 90 dias, mediante parecer de junta médica, e, excedendo estes prazos, sem remuneração. Seção 3ª. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Primeiro, a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Segundo, na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado, provisoriamente, em repartição da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Seção 4ª. Da licença para o serviço militar. Artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção V. Da licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
Primeiro, o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 15 graus, 15º, dia seguinte ao do pleito. Segundo, a partir do registro da candidatura e até o 15 graus, 15º, dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse, com a remuneração de que trata o artigo 41. Seção 6ª. Da licença-prêmio por assiduidade. Artigo 87. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. Primeiro, vetado. Segundo, vetado. Artigo 88. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar de suspensão. Segunda, afastar-se do cargo em virtude de a. Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração. B. Licença para tratar de interesses particulares. C. Condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. D. Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada falta. Artigo 89. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a um terço, da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Artigo 90. Vetado. Seção 7ª. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Primeiro, a licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Segundo, não se concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término da anterior. Terceiro, não se concederá a licença a servidores nomeados, removidos, redistribuídos ou transferidos, antes de completarem 2 anos de exercício. Seção 8ª. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no artigo 102, inciso 8º, alínea C. Primeiro, somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3 por entidade. Segundo, a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez. Capítulo V. Dos afastamentos. Seção I. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93.
O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses: e, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Segunda, em casos previstos em leis específicas. Primeiro, na hipótese do inciso I deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. Segundo, a cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Terceiro, mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. Seção 2ª. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. E, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Primeiro, no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Segundo, o servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3ª. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Artigo 95. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a ausência não excederá 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Segundo, ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Terceiro, o disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Artigo 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. Capítulo 6. Das concessões. Artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. E, por um dia, para doação de sangue. Segunda, por 2 dias, para se alistar como eleitor. Terceira, por 8 dias consecutivos em razão de a. Casamento. B. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único.
Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Artigo 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. Artigo 102. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de férias. Segunda, exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. Terceira, exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República. Quarta, participação em programa de treinamento regularmente instituído. V. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Sexta, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Sétima, missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento. Oitava, licença. A gestante, a adotante e a paternidade. B. Para tratamento da própria saúde, até 2 anos. C. Para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento. D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. I. Prêmio por assiduidade. F. Por convocação para o serviço militar. Nona, deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18. X. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Artigo 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. E, o tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal. Segunda, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração. Terceira, a licença para atividade política, no caso do artigo 86, segundo. Quarta, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal. V. O tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Sexta, o tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Primeiro, o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria.
Segundo, será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Terceiro, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Capítulo 8º. Do direito de petição. Artigo 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 107. Caberá recurso. Do indeferimento do pedido de reconsideração. Segunda, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Primeiro, o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Segundo, o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Artigo 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 110. O direito de requerer prescreve. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Segunda, em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 112. A prescrição é da ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como Telegram e WhatsApp. E aqui na descrição a
A gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho